Sam Zell, o maior proprietário imobiliário da América. Quando se fala em a administração de bilhões pela Blackstone, sob a liderança de Stephen Schwarzman, é uma trajetória crescente, como a maior empresa de patrimônio privado na América, avaliado em mais de 30 bilhões de dólares em 2007. Este fundo abrange mais de 500 escritórios de alto padrão em todas as principais cidades americanas. Sam Zell, um visionário na construção desse império imobiliário, que construiu através de estratégias arriscadas e cálculos precisos. Sam Zell percebe uma tempestade financeira se aproximando, enquanto o restante do mercado permanece imerso na euforia, baseado em ilusões e especulações. Zé fica pensativo, mas, para Sam Zell, esta é a ocasião propícia para sair com lucro. Zell entende que o Equity Offices, que considerava grande demais para ser adquirido, está sendo negociado em torno de $40 por ação, porém Stephen Schwarzman, acreditando que está subvalorizado, propõe $42 por ação para Zell. Essa oferta pareceu marcar um grande passo no setor imobiliário, sinalizando que o patrimônio de escritório estava subestimado. Essa ação gerou um interesse generalizado, com mais concorrentes entrando na disputa. Sam Zell inicialmente recusa a oferta inicial da Blackstone, mas a empresa volta com uma proposta de $47,5 por ação. A oferta se torna irresistível e, se aceita, significará uma fortuna para os acionistas e para Sam Zell pessoalmente. Sam Zell questiona por que Stephen Schwarzman estaria comprando ativos imobiliários no auge da bolha financeira. Ele compreende que Stephen Schwarzman não tomaria esse risco sem um plano estratégico sólido para gerar lucros. A estratégia de Stephen Schwarzman seria vender diferentes edifícios para diferentes compradores, gerando lucro maior do que o valor de mercado total do fundo imobiliário. Sam Zell percebe que Stephen Schwarzman planeja desmembrar e vender pelo menos metade das propriedades para obter ganhos imediatos, o que seria um movimento astuto nos negócios, mas também desmantelaria o legado que Zell construiu ao longo de sua vida. Agora, ele precisa encontrar um comprador que possa superar a oferta da Blackstone. Vornado Hewitt, um dos maiores atores no mercado imobiliário, fazendo uma oferta de $52 por ação, comprometendo-se a manter as propriedades intactas, ao contrário dos planos de desmembramento da Blackstone. Inicia-se uma guerra de lances, com Schwarzman elevando sua oferta para $52,25 por ação, superando o preço de mercado original. Sua competitividade é alimentada por sua convicção inabalável de que sua empresa é superior. Agora, Sam Zell enfrenta uma decisão difícil, escolher entre as propostas da Blackstone e da Vornado. O desfecho determinará qual empresa assumirá o comando, emergindo como o maior conglomerado imobiliário do mundo. No ano de 1939, enquanto a Alemanha nazista e a União Soviética firmavam um acordo de não agressão e a Polônia se via no meio, prestes a ser dividida e engolida, essa situação angustiante impactou profundamente os judeus residentes no país. O pai de Sam, Bernard Zell, agindo com previsão, conseguiu assegurar o último trem para sua família antes que os nazistas interrompessem as rotas ferroviárias. Bernard Zell interpretou o tratado como um pacto de divisão da Polônia e, a partir dessa percepção, decidiu agir rapidamente. Ele pegou um trem de volta e, ao se reunir com sua família, tomou a decisão crucial de partir. A mãe de Sam, que estava grávida na época, juntou-se a eles nessa fuga incerta. Em 18 de maio de 1941, eles chegaram aos Estados Unidos, trazendo consigo uma história de desafios e resiliência. Sam Zell nasceu em 28 de setembro daquele mesmo ano, exatamente 900 dias após sua família ter desembarcado em solo americano. Quando a família chegou aos Estados Unidos, enfrentavam dificuldades financeiras consideráveis. Mas o pai de Sam, Bernard Zell, estava mais determinado do que nunca a fazer o necessário para sustentar sua família nessa nova pátria que agora chamavam de lar. À medida que Sam Zell completou 12 anos, seu pai já havia realizado o sonho americano, estabelecendo uma joalheria de sucesso. A família se mudou para um bairro de classe média alta em Highland Park, Illinois, marcando um progresso notável em sua trajetória nos Estados Unidos. Desde uma idade jovem, Sam Zell exibiu uma infância excepcionalmente diferente, evidenciando um talento empreendedor distinto.
Seu primeiro empreendimento consistiu em vender revistas Playboy, um tipo de revista que não era disponível nos subúrbios naquela época. Limitado à única loja de revistas sob os trilhos, Zer compartilhou a ideia com um amigo que se entusiasmou imediatamente. O amigo concordou em comprá-las por $3 cada, enquanto Zer as obtivera por apenas 50 centavos. Mesmo com sua habilidade nos negócios, seu desempenho acadêmico foi mediano, em contraste com seus irmãos, que sempre superavam suas notas na escola. Zer não se encaixava no perfil tradicional de investidor educado em prestigiadas universidades, mas sim um indivíduo perspicaz. Zer se deparou com um construtor imobiliário desenvolvendo um complexo de apartamentos estudantis e viu uma oportunidade. Mesmo que ele não tivesse experiência prévia em gerenciamento de aluguel, essa ideia não o intimidou. Ele elaborou um simples folheto e apresentou aos proprietários, garantindo um contrato de administração. Seu conhecimento do que os estudantes procuravam, bem como sua audácia, compensaram a falta de experiência. Zer reformulou os interiores dos apartamentos, removendo móveis desatualizados e adotando um estilo escandinavo popular entre os jovens da época. Sua abordagem inovadora gerou alta demanda pelos apartamentos. Com o tempo, ele continuou a expandir seus negócios imobiliários, adquirindo prédios e remodelando-os para aumentar a atratividade aos inquilinos. Embora Zer tenha ingressado na faculdade de Direito, sua atenção estava firmemente voltada para sua empreitada imobiliária. Ele entendeu que sua independência financeira viria por meio da posse de propriedades de renda. Aos 24 anos, após formar-se em Direito, já acumulava considerável riqueza e um contrato de administração para uma universidade. Mesmo assim, ele optou por manter o negócio imobiliário como uma empreitada secundária e buscou por um emprego estável como advogado como um plano de segurança. Contudo, Zer logo percebeu que essa abordagem não se encaixava na realidade e que seu verdadeiro caminho estava na gestão e expansão de seus empreendimentos imobiliários. E apesar de suas realizações, incluindo a criação de empreendimentos próprios e bom desempenho acadêmico, Zer enfrenta um alto número de rejeições em suas entrevistas de emprego. Embora ele tenha finalmente obtido um emprego por meio de suas conexões familiares, logo percebe que não é adequado para a carreira de advogado, um pensador criativo por natureza. Zer compreende que não nasceu para a advocacia. Entretanto, Zer não está disposto a investir seu próprio capital sozinho. Ele reconhece que o sucesso nos negócios requer escala, significa obter financiamento de outras pessoas. Ele já havia tido sucesso ao possuir propriedades em cidades universitárias e, após pesquisar, percebeu que as universidades em cidades menores dos Estados Unidos estavam crescendo rapidamente. Em 1966, ele arrecadou capital suficiente de 20 investidores ricos, incluindo seu pai, para focar em cidades universitárias menores. Com um montante considerável de dinheiro, Zer realizou seu primeiro investimento significativo, um grande prédio de apartamentos de 99 unidades próximo à Universidade de Toledo. Ele calculou que o retorno mínimo seria de 8%, mas o potencial de retorno era de 19%. Após redesenhar o interior dos apartamentos com base em sua compreensão do que os jovens procuravam, Zer viu retornos significativos. Zer aproveitou o boom imobiliário e construiu um vasto portfólio de propriedades residenciais e comerciais avaliadas em centenas de milhões de dólares. Ele se tornou uma estrela em ascensão no cenário imobiliário local, alcançando o status de milionário aos 30 anos. No entanto, a ascensão também trouxe desafios. Enquanto Zer se tornava uma figura dominante nas finanças, ele não estava ciente do foco que estava se voltando para ele. Roger Basques, cunhado de Sam Zer, tem sido uma figura crucial em muitos negócios imobiliários, especialmente na área de impostos. Roger, um advogado formado em Harvard, com uma reputação impecável, era seu principal consultor quando se tratava de questões fiscais relacionadas a transações imobiliárias. Na década de 70, Zer estava envolvido na aquisição de um hotel em Reno, Nevada, que envolvia questões fiscais muito complexas. Então contratou Roger, seu cunhado, para cuidar dos aspectos tributários. Alguns anos depois, o escritório de Roger tornou-se alvo de uma investigação. Tanto Sam quanto Roger foram acusados de fraude fiscal,
Esse desenvolvimento deixou o império imobiliário de Samzer em uma posição mais vulnerável do que nunca. Para expandir ainda mais seu império imobiliário, Zer precisava de mais capital para investir em projetos maiores. No entanto, o contato anterior com questões legais fez os potenciais investidores ficarem céticos. Zer compra aproximadamente 4 bilhões de dólares em ativos. Sua corajosa atuação e astúcia financeira provam ser bem-sucedidas, o que atrai novamente o interesse dos investidores em associar-se a ele. Contudo, Zer possui ambições ainda maiores. Ele acredita que sua capacidade de transformar ativos imobiliários em empreendimentos lucrativos pode ser aplicada também à recuperação de empresas com dificuldades. A ILT, uma empresa de leasing proprietária de vagões, aeronaves e contêineres, atraiu sua atenção com sua considerável base de ativos. A empresa eventualmente entrou em falência em 1981 e em 1983 fez a aquisição de 5% da empresa. Zé se concentra em encontrar o setor mais lucrativo da empresa para maximizar seus retornos. No caso da ITL, esse diferencial é o setor de vagões, alcançando sucesso ao conquistar o mercado de aluguel de vagões, transformando com maestria. Usando o fluxo de caixa gerado pelo aluguel de vagões da ITL, adquiriu uma empresa de distribuição de cabos e fios, a Nester Brothers, em 1987. E a expandiu pelo mundo. A Nester experimentou um crescimento explosivo, tornando-se a divisão de crescimento mais rápido da ITL em 1992, gerando bilhões em receita anual. O êxito da Nester convenceu Samzer a desfazer-se do negócio de vagões para liberar mais capital e adquirir ativos ainda melhores. A venda de 70 mil vagões para a General Motors resultou em um montante impressionante de 2,3 bilhões de dólares. Como um dos maiores investidores imobiliários do país, Zé se tornou membro do conselho da Nareit, buscando a transformação completa das propriedades imobiliárias em ativos de capital aberto. O White se tornou o maior portfólio imobiliário do mundo, com mais de 32 milhões de pés quadrados de espaços comerciais. Mesmo os mais experientes cometem erros, e Samzer enfrentou seu desafio mais formidável em 2006. A Tribune Company, um conglomerado de mídia proprietário de veículos como o Chicago Tribune e o LA Times, estava lutando devido às mudanças na indústria de notícias com a ascensão da internet. Ao adquirir a Tribune Company, Samzer propôs um acordo de aquisição alavancada, que eventualmente levou a empresa a ser privatizada. A recessão global de 2008 impactou gravemente a indústria de notícias, levando à falência da editora e resultando em grandes perdas. Essa experiência serviu como um lembrete de que mesmo os mais talentosos podem ser afetados pelo mercado em constante mudança. Samzer, o oportunista capitalista, sem dúvida, domina o jogo do mercado como poucos. Ele morre aos 81 anos em maio de 2023.